Hoje apresentamos o que fazer quando a corrente, amperagem, do compressor está acima do normal. Começamos dizendo que por meio do uso de uma pinça amperimétrica, é possível conhecer facilmente o consumo de corrente elétrica de um equipamento de ar-condicionado em funcionamento. O valor obtido com a pinça deve ser comparado com o RLA, que corresponde ao consumo regular do equipamento quando já está em operação. No momento da partida, o parâmetro correto de comparação é o LRA, que representa a corrente de partida do compressor. Quando o valor medido ultrapassa os parâmetros de consumo de corrente indicados na placa do equipamento, devem ser consideradas as seguintes recomendações. Primeiro, se o valor medido com a pinça ultrapassa o valor nominal, mas o equipamento continua funcionando, o primeiro passo é realizar a limpeza do condensador, ou da unidade externa. Essa limpeza externa deve ser feita utilizando água e sabão. Segundo, verifique o fluxo de ar do condensador ou da unidade externa. Caso seja observado um fluxo de ar baixo, verifique o estado do ventilador e teste-o utilizando outro capacitor, para descartar falhas nesse componente. Terceiro, se o valor da corrente continuar elevado, é recomendável verificar o capacitor do compressor, substituí-lo por outro e observar se a falha desaparece. Além disso, devem ser examinadas cuidadosamente as conexões elétricas, como os contatos, as conexões de tensão do compressor e os terminais do compressor. Procure por pontos quentes, pois eles podem indicar problemas elétricos. Quarto, verifique a tensão de alimentação. É fundamental confirmar que a tensão fornecida pela rede elétrica seja adequada, pois uma tensão baixa pode fazer com que a corrente do compressor aumente como forma de compensação. 5. Com o equipamento desligado, verifique a resistência de cada bobina do compressor e descarte a presença de corrente para a carcaça, aterramento. Se você possuir o manual de serviço, compare os valores medidos com os valores especificados pelo fabricante. Caso contrário, lembre-se de que a soma das resistências medidas entre os pinos de marcha e comum, mais a resistência entre o pino de partida e o pino comum, deve ser igual ao valor medido entre os pinos de partida e marcha. 6. Carga de refrigerante. Certifique-se de que não tenha sido adicionado refrigerante de forma desnecessária, por exemplo, ao confundir uma obstrução no tubo capilar com um vazamento real. Esse erro pode aumentar a pressão do sistema e, por consequência, elevar a corrente do compressor. 7. Quando o valor de corrente medido com a pinça não ultrapassa o LRA, corrente de partida, mas o equipamento apresenta dificuldade para partir, pode-se prestar a instalação de um auxiliar de partida. 8. Quando o valor de corrente medido com a pinça ultrapassa o LRA, corrente de partida, é muito provável que seja necessário substituir o compressor, pois essa condição indica uma falha grave.